O Rio de Janeiro agora tem um mapa para ajudar os turistas a programar viagens pelo interior do estado. O Rio em Foco está no ar. O potencial turístico fluminense é grande. Para incentivar o turista a conhecer o interior, o governo lançou o Mapa Turístico do Estado. No programa de hoje, conversamos com o vice-presidente da Turis Rio, Nauro Gress. Nauro, como é esse mapa? O que tem nele? A primeira ideia do mapa, né, é atingir ao turista do interior, o turista que vai para o interior do nosso estado, que ele muitas vezes não compra um pacote, que é a família. Então, ele, com esse mapa, por divisão, por regiões, né, segundo a regionalização do turismo no estado, ele incentiva a família a pegar o mapa e conhecer o nosso interior. Essa é a primeira ideia, o turista e aquele turista que não compra o pacote na agência, ele vai visitar. O foco é para o turista fluminense ou o foco é o turista em geral? Ao turista em geral, mas o forte do interior do estado ainda é o Rio de Janeiro, né? É a cidade do Rio de Janeiro que é o maior polo emissor do turismo do interior do estado. E de que maneira esse mapa se integra às séries de ações que estão sendo desenvolvidas na área do turismo? Bom, primeiro ele vem de acordo com a divisão, né, a regionalização do turismo, que era dividido pelas 12 regiões turísticas do estado, que já ele segue determinados segmentos do turismo, que isso é importante hoje. O turismo não é mais aquela coisa, vou vender turismo, eu não vendo turismo, eu vendo segmentos de turismo. E vocações, na verdade, de cada uma das cidades. Exatamente, quer dizer, essa segmentação vem da vocação das cidades. E com isso nós já estamos indicando aquele que se ele quer um turismo mais cultural, se ele quer um turismo histórico, se é de lazer, se é de aventura, se é de negócios, ele já começa a se dividir nesse momento. Nós começamos a detectar esse turista. Nós fizemos recentemente um programa falando da Bright, que foi justamente uma feira para se vender o turismo no estado do Rio de Janeiro. Vocês já começaram a colher resultados desse evento? Já temos... Bom, eu tenho um grupo que já chegou na cidade Nova Friburgo, por exemplo, que já me ligou agradecendo que já tem um grupo de 300 pessoas, que são 900 room nights, que foi fechado via Bright. Desde uma pousadinha que fechou na Bright, 30 room nights, e a contato com operadores, uma pousada nos Três Picos, aquela coisa bem sem conforto, mas com todo o contato com a natureza, que já conseguiu para março, mas se vendeu mais 50 diárias. É aquela pousada bem familiar, né, que a dona falou para mim, mas, seu Nauro, eles já até me pagaram, que desse tipo de comércio é na hora que vende, né? Um turismo que ali é fechado na hora, ela não está acostumada com trade turístico, como é que funciona a cadeia do turismo, e ela já entrou na cadeia do turismo. Como formar esse tipo de pousada que é mais familiar, que nasce às vezes de uma demanda local e para atender localmente também os turistas? Como a Turis Rio vem trabalhando a capacitação desse... Esse é um ponto importante no turismo, né? Que mesmo o turismo sendo uma atividade, né, de baixa qualificação, mas de rápida capacitação, necessita de certas premissas que, como é feito pequenas empresas, muitas vezes o empresário ele começa a fazer e depois ele vê como é que fica. Então nós estamos trabalhando isso. Hoje nós temos alguns projetos, já está em fase de licitação alguns cursos, como em Teresópolis, em Campo Grande, Rio Comprido também, pegando exatamente aonde está nascendo, né, esse turismo pequeno para treinar essa população. E tem o Pronatec agora também, que são cursos que estão sendo desenvolvidos para a Copa do Mundo e que nós temos 12 cidades no estado que vão receber esses cursos. Nas próprias empresas. E como isso é trabalhado em nível regional? Porque a gente sabe que tem cidades que são polos indutores de turismo, polos que vão receber, enfim,
delegações da Copa, os mega eventos vão ser uma oportunidade para o turismo em geral. Mas como se trabalha isso regionalmente? Aí entramos em cima dos conselhos regionais. Nós estamos trabalhando forte em cima disso, quer dizer, são quantos conselhos hoje são no 12 Rio? conselhos, cada região tem um conselho. Eu sou do Serra Verde Imperial, né, e mantive, inclusive, esse contato com o Serra Verde Imperial, onde nós estamos trabalhando, queremos fortalecer esses conselhos, não só os regionais, como os municipais também. Agora vamos falar um pouquinho do mapa, né, e do que a gente tem aqui de indicações para o turista que está querendo conhecer o estado do Rio de Janeiro. São divisões: Baixada Fluminense, Agulhas Negras, Caminhos Coloniais. Nessa divisão, é trabalhado também o município polo ou não? Ou depende? Não, depende. Quando nós temos um município indutor, até reconhecido pelo Ministério, ou quando nós temos um portal que aparece muito nítido, sim, isso já é natural. Se ele é um portal, se ele transforma num portal, mesmo que oficialmente não tenha sido ainda reconhecido, aí vamos trabalhar, porque é muito mais fácil no turismo, você leva para o portal e depois você consegue fazer com que os turistas permaneçam mais tempo naquela região, de acordo com seus desejos. E quais são os destaques no interior do estado? Que a gente poderia apontar, do tipo, pode ir que está pronto, você pode visitar. Olha, nós temos a Serra Verde Imperial, nós temos a Costa do Sol, né, que já é Costa do Sol, então já é um turismo internacional, já está sacramentado. Búzios, Cabo Frio. Por conta também de Búzios, que é uma cidade indutora, né, e Cabo Frio, que é uma cidade que recepciona, né? Muito tempo acostumada a recepcionar, né? Mesmo quando o turismo era só interno. Serra Verde, a região de Angra do Reis também. E Caminhos Coloniais? Caminhos Coloniais já é esse novo trabalho que está se fazendo, né? Tem o Caminhos da Serra, Caminhos Coloniais, que são regiões que ainda são muito incipientes no turismo, mas começa a aparecer. Que o senhor vai contar para a gente no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco, aqui, política e economia caminham juntas. No bloco anterior, estávamos falando sobre alguns roteiros que estão sendo consolidados agora com o trabalho da Turis Rio. Doutor Nauro, Caminhos Coloniais e Caminhos da Serra, como trabalhar com os municípios para que eles vejam que eles têm potencial turístico? Primeiro nós temos que detectar alguns atrativos, né? Fazer uma pesquisa, agora estamos de diagnóstico do local para saber quais são realmente os atrativos, que às vezes nós achamos na nossa cidade que é um atrativo, mas ele não é atrativo para o turismo. Por isso que o ideal é segmentar o turismo e procurar na cidade. Mas outra coisa importante também é convencer a própria sociedade da importância do turismo e como o turismo vai trazer recursos e emprego para essa cidade. Esse é um trabalho que nós vamos fazer agora, já no começo agora do próximo ano, segundo, terceiro mês do ano. Queremos fazer uma reunião com os prefeitos e secretários que estão começando uma nova gestão para mostrar isso, para mostrar como o turismo pode trazer benefícios para a sua gestão, como o turismo traz empregos de baixo custo, de rápida profissionalização. O turismo ele é muito bom para primeiro emprego. Mas ele precisa também de uma infraestrutura local, né? Sim, e aí nós vamos ajudar os prefeitos. Aí que vai entrar a Turis Rio, quer dizer, fazendo esse diagnóstico, detectando, mostrando, né, através da profissionalização do turismo, aonde que ele pode, como que pode, descobrindo a vocação de cada um e cada segmento que cada um pode trabalhar. E com a regionalização, isso sendo apoiado pela regionalização, porque às vezes o município ele pode não ter um atrativo, mas ele pode ser um caminho, ele pode ter meios de hospedagem, ele pode criar outros equipamentos que venham complementar o atrativo de um outro município. Porque o turismo ele não é municipal, né? Por isso da regionalização também. E por isso da dificuldade também de trabalhar. Por isso da dificuldade de trabalhar, porque eu brinco que o turista ele não chega na divisa e volta. Ele chega numa região e se delicia com essa região.
Então ele volta quando ele cansar daquilo. Antes disso ele não volta. Então não adianta nós queremos botar ele numa cidade ou noutra. Aí entra a regionalização, onde é um programa que já vem sendo discutido há alguns anos. Já tiveram regiões que foram maiores, foram menores, estão se ajustando, né, para que elas possam compor um núcleo de turismo. E com isso um município ajudar o outro, ou complementar o outro, não é nem ajudar, é complementar o outro município. E nessa discussão de regionalização também entra a discussão de setorializar o turismo. Sempre, sempre. O turismo tem que ser hoje, tem que se falar em turismo. Quando se fala em turismo, se fala em segmento. Turismo de negócio, turismo histórico. Turismo rural, turismo histórico, turismo da família, turismo da saúde, turismo de lazer, turismo de aventura. Quer dizer, hoje a segmentação do turismo é muito grande. Alguns até se entrelaçam, né, mas nós temos que dividir. Eu brinco que quando vamos comprar carro, se nós queremos comprar carro de luxo, nós vamos numa revenda de luxo, ou numa revenda de carro popular, ou revenda de caminhão. Quando o turismo, a gente pensa em comprar turismo. Não, nós também temos segmentação de mercado e temos que saber quem são os profissionais de cada segmentação e quais são as regiões que vão atender essa expectativa do nosso público. Já o Rio de Janeiro está sediando muitos eventos internacionais, a cidade do Rio, que estão gerando essa busca por turismo segmentado. Já há pacotes para oferecer, por exemplo, para um evento mundial de criatividade que vai ter aqui em novembro? Nós estamos trabalhando alguma coisa em cima disso. Agora mesmo nós tivemos uma promessa, tivemos um grupo, teve na China, que estamos querendo trazer para 2017 as Olimpíadas Populares, né, que já é vamos levar isso também para o interior, e isso se trabalha, quer dizer, nós temos que saber trabalhar. Nós já fizemos bem com 2 Olimpíadas, com uma Olimpíada e uma Copa do Mundo, e estamos fazendo para esses outros segmentos, para mostrar, você tem que articular, tem que ir lá, tem que mostrar, tem que saber o que eles precisam, né? Por exemplo, popular, muita caminhada, as Olimpíadas Populares são muita caminhada, são pessoas que vêm individualmente e vêm se divertir, né? Então nós temos que ter os parques com caminhada, nós temos que ter nossas regiões, né, de Mata Atlântica, onde eles possam conhecer, que possam fazer as atividades deles. Então nós temos que saber o que eles querem. E esse é eu acho a grande diferença do turismo. Primeiro nós temos que aprender a ver o que o nosso cliente quer e aí buscá-lo. Levantamento não falta, mas falta talvez pensar isso de uma forma mais aplicada. Falta pensar, nós precisamos ainda fazer alguns deveres de casa, né? Nós agora estamos trabalhando para ter observatório de turismo, nós precisamos conhecer bem o nosso público, né? Nós precisamos ter levantamentos, conhecer onde nós temos meio de hospedagem, que tipo de meio de hospedagem. Em relação ao trabalho com os conselhos já estão consolidados ou é um trabalho ainda que está se formando? Já há regiões que têm conselhos mais que dá para ver quais são os resultados que vêm dessa... Sim, nas regiões onde tem um maior fluxo turístico, os conselhos naturalmente se fortaleceram antes. E essa não tem como. Existe essa relação do conselho fortalecido com o turismo regional consolidado? Onde existe? É aquela coisa da indústria, né? Do mercado, né? É a lei de mercado. Onde tem mais turismo, tem uma secretaria mais estruturada, tem um conselho municipal mais estruturado, tem convention bureau que são muito importantes também nessa teia do turismo. Eu estou perguntando isso porque às vezes a gente fica olhando para modelos fora do nosso estado. E dentro do estado há algumas iniciativas que nós temos que aprender. Onde elas estão? Olha, nós temos a região de Angra do Reis e Paraty com conventions bem estruturado, com um conselho bem estruturado. Nós temos Costa do Sol que está bem estruturada. Já tem conselho, tem inclusive a Associação de Hotéis em Búzios, tem uma associação de hotéis, tem representantes da BH. Então tá montando, né? Agora o turismo é uma atividade muito nova, né? E eu tenho Serra Verde Imperial também. Hoje ele definiu as 5 cidades dele, está com um conselho hoje que é baseado na empresa privada também. Não é só o poder público, né? Que o turismo ele tem essa coisa que empresas
que a iniciativa privada e o poder público trabalham muito próximo, né? Porque, na verdade, a iniciativa privada recebe dinheiro e o turismo ele precisa muito de infraestrutura que vem do poder público. Mas também o turismo tem essa vantagem de distribuir melhor a renda. Junto com a renda, a gente tem o problema da informalidade, que é muito sério também no interior do estado. A Turismo tem um trabalho forte também para formalizar esses empreendimentos? Nós estamos agora com o trabalho de formalização do turismo, nós temos diretoria de operações fazendo, já trabalhando no interior do estado, com eventos, com seminários, onde estamos trabalhando muito a parte de formalização, a parte do cadastro, trabalha até junto com a vigilância sanitária, e esse trabalho de operações a gente está fazendo muito bem, que é assim, a gente vai lá, mostra, chama atenção e fiscaliza e depois dá um jeito, né? Então, essa sequência está sendo muito bem feita, além de que no Prodetur, no Programa de Desenvolvimento do Turismo, também existe um trabalho só em cima dessa formalização, que é importante, e no turismo ela é muito alta a informalização no turismo. Até porque ela nasce porque tem turismo, tem turista, ela vai nascendo e a informalização fica muito grande. Então, agora a gente fez um programa recente também falando do turismo de aventura, que é uma demanda mundial pelo turismo de aventura e que o Rio de Janeiro seria um estado interessante para esse tipo de atividade. Muito interessante, porque tem muita montanha, muita água, muitos rios. Há ações já focadas no turismo de aventura por parte da Secretaria de Turismo? Não, nós não olhamos assim, nós não fazemos desenvolvimento dele, mas sim, nós estamos olhando como é que está se desenvolvendo. Nós temos que acompanhar, né, como é que ele está desenvolvendo. Nós acompanhamos atitudes como a dos parques nacionais hoje, que estão fazendo um trabalho em cima disso, principalmente o Parnaso, né? Mas aí esse desenvolvimento da atividade, ele vem da iniciativa privada. O que nós temos que fazer é formalizar, né, e até o esporte de aventura, o turismo de aventura, tem que ser muito bem fiscalizado. Em relação aos hotéis, sobre as instalações e acomodações para o turista, a gente está vendo uma série de hotéis sendo construídos na cidade do Rio para dar, enfim, conta de uma demanda enorme que vai surgir com os mega eventos. E no interior do estado, como isso está acontecendo? O empresário ele já começa a ver essa necessidade, e tem uma coisa em hotelaria que se o público começa a usar mais hotel, ele fica mais exigente. E é a lei de mercado, novamente, né? Porque é um problema... E é um problema essa modernização dos hotéis. Tá? Então, esse trabalho, os próprios incentivos fiscais que estão sendo dados, né, de financeiros, né, do governo federal já está fazendo com que os hotéis comecem a se modernizar ou fazer retrofits, como falamos. No próximo bloco vamos falar sobre os parques estaduais. Não saia daí. Rio em Foco. Aqui, política e economia caminham juntas. No bloco anterior, nós falávamos sobre a melhoria da infraestrutura dos hotéis no estado do Rio. O maior problema é que eles não estão... Não é um padrão de hotel, não é um padrão de luxo no estado do Rio. Não é fato isso? A classificação hoteleira, né, ela passou desde 94, ela vem se modificando, houve uma série de problemas que eu acho que não é o caso, mas hoje para o interior existe uma coisa importante. Se nós formos olhar hoje, não é tão grande o número de quartos que estão sendo feitos no interior como os que estão sendo feitos aqui na cidade, mas nós temos várias grandes redes indo para o interior. Nós temos Macaé e Campos que estão recebendo, existem hoje cidades de médio porte no interior que estão recebendo essas redes, como Petrópolis, onde já tem a rede, tem projetos também para cidades de 200 mil habitantes chegando, redes internacionais e redes nacionais, e essas redes vão levar à padronização. A classificação é uma coisa que está se discutindo, que vem a contribuir, mas chegando às redes com seus critérios, com seus padrões, elas vão melhorar muito esse trabalho, né? E elas ajudam com a própria estrutura delas, ajudam ao que o local, que os hotéis do local
trabalhem também para poder competir com essas redes. E as rodovias que poderiam levar também o turista, principalmente da cidade do Rio para o interior? Como está esse trabalho de sinalização? Bom, nós estamos agora, acredito eu que no começo do ano que vem já deve estar aí já a nova sinalização, também um projeto em cima do Prodetur, onde ele está baseado no primeiro momento em levar, né, o público, o nosso turista para o interior, quer dizer, em cima das estradas estaduais e nacionais que criam esse fluxo, né, que são essas vias de acesso à cidade. Então, no primeiro momento, essa sinalização vai fazer essa indicação. E já uma conversa com os municípios para que isso ocorra em paralelo, uma sinalização também das cidades? Esse mesmo projeto, na segunda etapa, ele vai fazer também os das cidades. Por que que no primeiro momento ele vai fazer só as estradas e no segundo as cidades? Porque também vem junto com o Prodetur o diagnóstico de algumas cidades, né, de um recorte que foi feito para algumas cidades do estado. Quais são as cidades que estão sendo privilegiadas pelo Prodetur nesse ponto? É um recorte de 23 cidades, de algumas em cima da regionalização, e são 23 cidades que foram trabalhadas nesse primeiro Prodetur. E nos parques estaduais? A gente estava falando um pouquinho sobre turismo de aventura. Eu queria saber como estão os parques e qual o trabalho que a Turismo está fazendo em parceria com o INEA. Hoje, a gente até estava brincando que hoje os turismólogos, né, e os ambientalistas estão conversando, né? É importante, inclusive, a gente enxergar que o INEA hoje tem turismólogos. Então, essa conversa, porque eu acho que o turismo, ele não pode acabar com os parques, senão ele está acabando com a matéria-prima dele. E os parques também estão entendendo hoje, os ambientalistas estão entendendo hoje, que uma maneira de preservar os parques também é com turismo sustentável, é com turismo não de massa, né? Um turismo responsável. Uma possibilidade de organizar isso é muito bom. Acabou de ser assinado agora na própria Bright, foi assinado um acordo entre a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Ambiente, onde vamos trabalhar essa visitação nos parques, para que os parques também vão ter recursos e não só receber recursos, como também vão ter um carinho maior da população. Como vai ocorrer esse trabalho na prática a partir do convênio? Bom, existem alguns parques que já têm algum trabalho. O que o turismo agora? O turismo agora vai conhecer esse trabalho. Né? Quais são as trilhas, como é que são essas trilhas? Os horários de abertura, isso é fundamental, que nós temos um grande problema isso aqui no Brasil, até pela baixa ou pela alta sazonalidade que nós temos. Isso é um problema muito sério, né? Não só com parques, com tudo que é atrativo, os equipamentos no turismo, porque como nós somos muito sazonal o nosso turismo, né? Um dia a gente acha que está aberto, está fechado, o dia que a gente está fechado, está aberto, isso é um problema sério, e isso é um problema que tem que ser nos parques, tem que ser muito bem visto, e o turismo vai realmente mostrar isso, ele vai ver qual é o tipo de turismo, né? Porque tem o turismo de aventura, tem o turismo para o alpinista, tem o turismo para o caminhante, tem turismo para a família, e isso tudo dentro do parque. E tem que ter uma visão sustentável desse turismo, turismo, né? Vai ter que ter feito, quer dizer, o estudo de capacidade de carga, que aí já é feito pelos ambientalistas, e o turismo vai dizer, olha, aqui eu consigo trazer, aqui eu não consigo. Então, para isso que está sendo feita essa conversa, essa comissão juntando, né, essas duas atividades, essas duas secretarias que têm esse interesse em comum. Já há uma indicação dessas vocações nesse mapa? Principalmente, assim, Há alguma coisa, né, do turismo de aventura, como aqui o Caminhos Coloniais, que tem lá os três rios, que já tem o rafting, né? Tem alguma coisa de caminhadas nos Três Picos também, que já acontece a partir de Cachoeira de Macacu, já tem algum trabalho em cima disso. Tem Caminho de Darwin também ali na região de Rio das Ostras, São João. Tem alguma coisa, porque os produtos vão aparecendo, a nossa função vai ser essa, vai ver se ele realmente serve ao turista e vamos mostrar através do mapa, porque esse mapa também tem que ser uma coisa muito dinâmica. E como vai ser feito esse trabalho de dar dinamismo a esse mapa? A gente tem o mapa físico. Tem um papel. Como o cidadão tem acesso a esse mapa? Hoje já tem na internet, já tem um acesso na internet, que ele já pode baixar. E também a nossa ideia agora, até o final do mês, tá? Final de novembro, começo de dezembro, já vamos ter em outras mídias, tá? Como painéis
e vamos ter também, que eu acho hoje é uma mídia que ajuda muito a esse tipo do turismo, que é Imob em pequenas, né, em aplicativos no celular. De celulares e iPads e outras coisas. E se eu quiser ter essa versão impressa aqui, para quem eu ligo, como eu faço? Pode ligar para nós que a Turizil vai fazer essa entrega. Nós já estamos distribuindo em algumas secretarias do interior e vamos continuar fazendo essa divulgação. Obrigada, Nauro. Nada, Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.